Terceira série, nós vamos ver agora o campo magnético produzido então pelas correntes elétricas, tá? A gente já viu a experiência de Ørsted, a professora falou na sala de aula, né, que ele percebeu que a corrente elétrica gerava em torno de si um campo magnético. Bom, nessa experiência de Ørsted, quando a corrente elétrica se estabelece no condutor, forma-se ao redor do condutor um campo magnético, né? Então, a gente tá vendo, o que a gente está vendo aqui são as linhas do campo magnético. Bom, como é que a gente determina esse sentido, né? Em cada ponto, o vetor campo magnético é perpendicular a um plano, né? Ao redor do fio. Como é que a gente acha, então, o sentido desse campo? A gente põe o dedão no sentido da corrente, então a gente sabe que a corrente está para cá. O campo de um fio longo, né? Ele é circular e essas linhas circulares estão em volta, né? Do fio, nesse sentido. Quem dá o sentido são os 4 dedos. Então, o dedão vai na direção da corrente e os 4 dedos mostram o sentido do campo. Isso é chamado de regra da mão direita, tá? E obviamente que tem que ser feita com a mão direita, certo? Bom, então olha só. As linhas de indução, então, num condutor retilíneo, se a gente fosse representar um condutor, vejam, eu estou pensando, boto o dedão para cima, eu estou vendo que aqui está entrando, o X quer dizer que está entrando no plano e o pontinho, a bolinha, quer dizer que está saindo, né? Então é como se tivesse, se eu pensasse em desenho, né? Ele estaria circulando, né? Essa região, né? Ele estaria circulando essa região, como a gente pode ver aqui, tá? Então, se eu quero determinar a corrente elétrica em um fio condutor, é bem simples, tá? O campo magnético desse fio será dado pela permeabilidade magnética, vejam, esse μ0, e ele vale 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro quadrado por ampere, tá? Dividido pelo comprimento da circunferência, né, do fio, ou seja, 2πr, né, ou 2π vezes d, onde d é a distância do ponto onde eu quero calcular o campo. E o fio, esse D é essa distância do ponto onde está o condutor para onde eu quero calcular. Se eu quiser calcular aqui, o D vale um valor. Se eu quiser calcular aqui, o D vale outro, tá? Então, a gente tem que saber qual que é esse D. Se eu estiver falando, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um condutor extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética, que é o campo magnético, tá? Em um ponto P que fica distante 20 centímetros. Lembrem de passar isso aqui para metro, tá? Indique o sentido vetor, ó. Corrente para cima, então significa que está entrando aqui desse lado e saindo do outro. Então, eu faria um xizinho de um lado e uma bolinha do outro lado. Então, como é que vai ficar? Vejam, corrente é 5, a distância passa para metro. Lembrando que o μ0 é 4π vezes 10 na menos 7. Essa fórmula vem tabelada. Só tenho que saber que isso aqui é o campo magnético de um fio condutor longo, tá? Então, vamos lá. μ0, 5 é a corrente, 2π vezes a distância. O valor foi 5 vezes 10 na menos 6 Tesla. A unidade de campo magnético é Tesla, tá bom? E só pra gente concluir aqui, só pra mostrar pra vocês, né? O sentido da corrente seria esse que a professora falou. X aqui e bolinha aqui, tá? Campo magnético de uma espira, bem fácil de lembrar. Se é uma espira, você tira o π da fórmula, tá? Então, tirando o π da fórmula, ó, ficou μ0 I sobre 2R. Só que R é o raio da espira. Outra coisa importante sobre espira, que a professora vai voltar aqui, é o seguinte, que a espira, para achar o campo dela, você vai botar o dedão no sentido da corrente e é como se você segurasse o fio. E aí esses 4 dedos mostram o sentido do campo. Então, botou o dedão para lá, o campo está para cá, ó, num plano sempre perpendicular à espira. O campo magnético na espira sempre faz 90 graus com o raio da espira, tá? Isso é muito importante. E o μ0 continua sendo 4π vezes 10 na menos 7. Então, o que são os polos de uma espira, né? Os polos de uma espira, assim como lá num ímã, né? Quando as linhas de campo estão entrando é o sul, né? E quando estão saindo é o polo norte. Então, de uma bobina, que são várias
vários anéis, várias espiras. É só botar um N, ó, na frente, ó. N vai ser o número de anéis, o número de espiras que eu tenho. Uma espira é só μ0i sobre 2r. N espiras é N vezes μ0i sobre 2r, tá? Então, aproximando o ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquele atrai o sul da bobina e repelindo o norte da mesma, ou seja, a bobina passa a ter polaridades, né? Ela funciona como um eletroímã. O solenoide, que é um dispositivo de fio condutor enrolado, eu pego aquele fio que a gente viu lá no início e eu enrolo esse fio, né? O campo magnético dele vai ficar praticamente todo concentrado no centro, tá? Então é como se eu tivesse muito pouca perda aqui fora de campo. É como se eu tivesse um campo magnético uniforme aqui no centro. Ele vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? E como é que eu determino o sentido da corrente? Eu vou botar o meu dedão na direção do campo, né? E os meus 4 dedos vão mostrar o sentido. Aqui está entrando, aqui está saindo. É como se eu agarrasse, né, o solenoide. Então, também tem um exemplo aqui, ó. Você bota os 4 dedos, sentido do campo, ali o dedão está te mostrando a corrente. Se você botar os 4 dedos no sentido do campo, o dedão mostra a corrente, tá? Então, vamos lá. Como é que você descobre, então? Lá era μ0i sobre 2πr, né? Aqui a gente está substituindo o 2πr, não preciso mais saber, não é uma superfície circular, e sim um comprimento, porque ele fica praticamente um campo uniforme aqui dentro, então só me depende do comprimento. E o N é o número de espiras, o número de voltas que eu dei, né? Então, esse é o campo magnético de um solenoide. Um exemplo, né? Um solenoide que tem 1000 espiras, então o número de espiras é 1000 por metro, está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética, ou seja, o B, o campo magnético? No interior, vamos lá, μ0, N, que é o número de espiras, I sobre L, que é o comprimento, né? μ0 é 4π, e esse π é aquele 3,14, ou π da calculadora, tá? Vezes 10 na menos 7, vezes 10 na 3. Opa, deixa eu voltar aqui, porque são 1000 espiras, né? Só para mostrar para vocês, ó. Vezes 5, que é a corrente, dividido por 1. Então, vai ficar B igual a 2π vezes 10 na menos 3 Tesla, tá? O que é um eletroímã? Uma bobina com núcleo de ferro, né? Em virtude, então, da imantação do ferro, o campo magnético resultante é muito maior que o campo criado apenas pela corrente que passa na bobina, né? Então, eu estou aumentando as linhas de campo aqui dentro e essas linhas de campo fazem com que eu tenha um grande eletroímã, ou seja, eu tenho um ímã muito mais potente do que eu tinha antes. Vamos fazer uns exercícios da UFSC para a gente poder analisar algumas coisas, né? Vamos ver aqui. Na letra A, no exercício 1, né? Assinale as alternativas corretas. Pode ter mais de uma correta, né? Polos magnéticos de mesmo nome se atraem, enquanto polos de nomes contrários se repelem. Essa aqui é falsa, né, gente? B. Num campo magnético uniforme, as linhas de indução são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Verdade. Campo magnético uniforme é aquele ímã em forma de ferradura. Então, a linha sai de um ponto e vai para o outro, tá? C. As linhas de indução magnética saem do polo norte e chegam ao polo sul. Verdade também. Esse também é verdadeiro. D. As linhas de indução magnética no campo magnético produzido por uma corrente I que percorre um condutor reto são ramos de parábola situadas em planos paralelos ao condutor. Não são ramos de parada, são superfícies circulares. Lembram? Eu tenho um condutor reto, né? E ela forma superfícies circulares, círculos concêntricos, né? Em plano, no caso, paralelo ao condutor. Desculpe, plano perpendicular ao condutor, tá? Bom, então essa é falsa, tá? D é falsa. E. No interior de um solenoide, o campo de indução magnética pode ser considerado como uniforme e tem a direção de seu eixo geométrico. Verdade. Eu falei do solenoide e falei que as linhas de campo se concentram todas dentro do centro dele. Esse também é verdadeiro. Segundo exercício da UFSC, seja uma espira circular de raio R, na qual passa uma corrente I, considere o campo magnético gerado por esta espira. Marque as proposições verdadeiras. O campo no centro da espira é perpendicular ao plano definido por ela. Tá certo. A gente lembra que a gente coloca o dedão
no sentido da corrente, os nossos 4 dedos, eles nos dão a direção do campo, e esse campo tem que se fazer 90 graus com o raio da espira, então essa é uma resposta verdadeira. O campo no centro da espira está contido no plano definido pela espira. Não, ele está num plano perpendicular à espira, tá? O campo gerado fora da espira, no plano definido por ela, tem mesma direção e sentido do campo gerado no interior da espira, também no plano definido por ela. Não, ele não tem mesmo sentido do que o campo no interior. Ele é como se fosse nas bordas, ele tem aquele efeito das bordas, ele forma como se fosse um campo de fio. Se dobrarmos a corrente, o campo cai à metade. Vamos pensar o seguinte, a equação da espira é μ0i sobre 2r. Então, assim, se dobrarmos a corrente, o campo gerado cai pela metade? Não, se dobrarmos a corrente, o campo, ele aumenta, né? Ele dobra também. Se dobrarmos o raio, se a gente dobrar o raio, o campo gerado no seu centro cai a 1/4 do valor anterior. Se fizermos isso, se dobrarmos o raio da espira, se dobrarmos o raio da espira, o campo gerado em seu centro cai a 1/4 do valor anterior. Sim, ele cai a 1/4 do valor anterior, esse é verdadeiro. Se invertemos o sentido da corrente, a direção e sentido do campo gerado não se alteram? Se alteram. Essa é falsa, tá? Se invertemos então o sentido da corrente, a direção e sentido do campo gerado se alteram sim, pela regra da mão direita, tá? Era isso então.